Olá, olá, amigo Oscar, como é que vai Como é que isso? Tudo bem? Tudo tranquilo. Estamos Só aqui a para dizer que gravar. Diz, diz, a diz. t-shirt, a t-shirt já foi entregue ao vencedor, mas o jantar continua por pagar. É uma saga, mas pronto, tudo Está bem. quase, está quase, está quase. Agora no fim. Vamos lá que isto hoje é sem parar. Sim, sim, temos 11 minutos para apresentar o 11 do 11 do Oscar, desta vez dedicado aos melhores jogadores portugueses da época, ao serviço dos seus clubes e para não arriscarmos não cumprir o nosso objetivo, vamos já explicar o que é que vamos fazer. Portanto, tu costumas eleger sempre um 11, até com uns critérios um bocadinho mais apertados que este. Desta vez vais escolher um 11 dos melhores portugueses a jogar nas principais ligas, sem restrições, portanto, os que tu quiseres, e depois, num segundo ponto, um desafio que nós te lançámos de escolheres dos que ficaram de fora desta convocatória do Roberto Martínez, os melhor 11 para ti. E nós juntamos os ratings e mais qualquer coisa. Portanto, vais atacar aqui com o 4-4-2 losango, desta vez, não é? Exatamente. E vamos começar já por revelar as tuas 5 escolhas para o eixo defensivo. E aqui estão elas. Aqui é fácil, para já não jogo no dispositivo tático do Roberto Martínez e aproveitando também a deixa, portanto, ontem foi dia de Portugal e portanto temos aqui o 11 de portugueses. Confesso que não fiz praticamente nenhum risco na escolha do 11, acho que o Diogo Costa é incontestável. Aqui na lateral direita confesso que tinha algumas dúvidas, até porque acho que o Roberto Martínez e dificultou depois o meu outro 11 porque convocou 3 laterais direitos. Acho que o Rafael Guerreiro esteve muito perto de ser campeão na Alemanha e tornar ainda mais gloriosa a sua temporada, mas aparentemente vai mesmo para o Bayern, e depois ali a dupla com o jovem Pep e também o monstro Rubem Dias. Muito bem, aqui já algum ascendente do Futebol Clube do Porto nas tuas escolhas. Nós desta vez juntámos aqui algumas coisas nossas, mas guardámos isso para o meio campo, portanto vamos já revelar o teu meio campo da época entre os jogadores portugueses. Portanto, aqui era fácil a escolha e muito difícil depois o dispositivo tático, porque esta polivalência destes jogadores permite jogarem muitas táticas, mesmo depois com a dupla da frente, não sendo spoiler. Portanto, quer o Otávio, quer o Bruno, quer o Bernardo podem jogar em qualquer uma das posições do meio campo ou do ataque, quer no clube, quer também na seleção, e aqui acaba por ser o Palhinha, que fez uma época de grande qualidade e que veio para ficar na Premier League, acaba por ser ali o pilar defensivo, e depois a leitura tática, a cultura destes jogadores permite jogar em muitas táticas e principalmente é uma felicidade poder vê-los jogar pela nossa seleção e também pelos clubes deles. Muito bem. Aqui sim já temos algumas coisas a acrescentar, sobretudo quem nos segue. Para quem nos segue isto não vai ser uma surpresa, mas para quem esteja a ver este vídeo e não acompanhe os nossos ratings, o Otávio foi o nosso MVP da época em Portugal. Acabou por não ser tão surpreendente para a nossa base de seguidores como nós prevíamos. Aliás, ele já tinha sido na primeira volta, aí sim gerou muita polémica na comparação com o Enzo, mas depois, estudando o desempenho do jogador e vendo os jogos também, é preciso ver os jogos para perceber a importância que os jogadores têm nas equipas, e ele tem números absolutamente assombrosos, uma influência brutal, às vezes não direta nas ações para golo, mas em coisas muito importantes, tanto no processo ofensivo como defensivo do Porto. E há aqui um pormenor só que eu saliento, para não perdermos muito tempo, que é a propensão com que ele faz passos de rupturas. Esses 50 que tu vês aí, e que é uma característica muito importante, como até já falámos em vídeos anteriores, da forma de jogar do Porto, só é batido na Europa por um jogador. Queres adivinhar quem é? Não. Tenta, tu chegas lá. Só há um jogador que faz mais passos de ruptura do que o Otávio nas principais 6 ligas, 7 ligas europeias. Arrisca lá um. Vem-me vários nomes à cabeça, mas acho que não vou acertar. É o Kevin De Bruyne. Não. Estás a tentar ser mais específico ou surpreendente, mas é mesmo o Messi. Um Messi a jogar mais recuado no meio campo e a tentar fazer estes passos para os amigos da frente. Onde tens que ter MLS nessas contas. Pois é. Quer dizer, há quem não dê muita importância a isso. Quer dizer, temos a Arábia Saudita, se calhar também vamos ter que ter a MLS. Vamos lá.
Vamos a eles. A seguir, um pormenor também muito interessante sobre o Bruno Fernandes, que terminou também atrás do rapaz que acabámos de falar, em ações que criaram situações de remate, ou seja, ou rematou ou entregou o passe para o remate dos colegas, e aqui também só Messi o bateu. Aqui com a curiosidade dos colegas do Bruno Fernandes lhe terem ficado a dever muitas assistências. Sem dúvida. E agora fechamos aqui o 11 com esta dupla de ataque. Aqui é só para dizer que já concordas com o Ronaldo. Portanto, disseste que é nas principais ligas e colocaste aqui o Ronaldo. E, portanto, deste também outro pormenor que eu acho que aconteceu também no nosso último live, e fica a promessa que iremos voltar aos lives, que todos os 11 que aqui estão formados carecem de outras opiniões. Neste caso, acabei por não escolher um jogador por clube. Isso fizemos no live anterior, e aqui naturalmente destacar o impacto que Cristiano Ronaldo teve futebolístico e também mediático na Liga da Arábia Saudita, e acho que o Rafael Leão tinha que estar neste 11 e tem que ter espaço na nossa seleção. Esse sim, tem que ter um enquadramento tático para poder brilhar como faz, e muito bem novamente ao serviço do AC Milan, e acho que todos nós nos lembramos daquelas arrancadas que ele fez, numa época não foi muito positiva a nível do clube, mas é sem dúvida um jogador de grande talento e daqueles cativantes de ver. Diz-me uma coisa antes de passarmos ao segundo capítulo desta tua análise. Este 11 e esta disposição era como tu colocarias Portugal a jogar, ou tu gostavas que Portugal fizesse, ou foi apenas para o exercício académico não. da escolha do 11? Era como jogava devido às características dos nossos jogadores, ou seja, sou português, portanto irei ser apologista dos três centrais, que é a tática de Roberto Martínez, mas acho que temos jogadores para poder jogar nesta e noutra tática qualquer, mas aqui simplesmente seria uma base, também devido às características e do dispositivo tático das equipas onde estes jogadores costumam jogar, mas como eu referi, com esta mão cheia de jogadores à frente de palhinha, podemos jogar na tática que quisermos, ou que eles quiserem, neste caso. Olha, este capítulo eu fecho da minha parte apenas com as estatísticas gerais do Ronaldo este ano na Liga Saudita, em que fez aquilo que esperavam dele, golos, podia ter feito mais, obviamente, e salienta ali o heatmap, que contradiz um bocadinho a ideia que às vezes tem de que o Ronaldo já joga só plantado na área, nada disso. Obviamente não tem a participação que já teve noutros tempos, mas tem um papel bastante mais rico do que aquele que lhe atribuem por vezes. Deixa-me só frisar isso, e tu tocaste nessa ferida. Muitas vezes quando se fala de jogadores, poucas pessoas veem os jogos, e vendo os jogos do Ronaldo na Arábia Saudita, percebemos que é tudo menos um ponta de lança fixo, e acho que este mapa espelha exatamente isso, e esse visionamento também vai dar origem ao próximo 11. Muito bem. E agora vamos ao desafio, que acaba por ser talvez até mais surpreendente para quem nos estiver a ver do que o 11 dos consagrados, digamos assim, da atualidade. Aqui já escolheste um 4-3-3 e vamos apresentar de uma assentada as tuas escolhas entre os portugueses não convocados por Roberto Martínez, no que a esta época diz respeito. Aqui aceitam-se sugestões também, de frisar que não coloquei nenhum jogador convocado pelo Rui Jorge para o Europeu, ou seja, não coloquei aqui sub-21, porque isso naturalmente seria também fácil de acrescentar qualidade e também fazer com que fiquemos todos descansados com as próximas gerações. E aqui, muito rapidamente, irei falar dos jogadores que não estão neste 11. Costumo não ter Bruma, o André Silva não fez uma grande época, mas foi dos últimos nomes que coloquei, foi o de Beto. Não está também Mateus Nunes, podia estar perfeitamente nesta equipa, podia estar também Chiquinho, do Benfica, e relativamente às outras posições, confesso que não tive muitas dúvidas. Acho que o José Fonte também enquadra muito bem daquilo que é o Pep na principal seleção portuguesa. O Diogo Leite podia perfeitamente estar nessa mesma convocatória, e acabo por destacar também ali o Jota, preponderante na conquista do Celtic. Pedro Gonçalves, que cá está, que também podia jogar em qualquer uma das posições, à exceção da ponta de lança, e quer com o William Carvalho podia jogar num 4-2-3-1. O nome se calhar menos consensual, e talvez tive mais dúvidas, até porque o Roberto Martínez tem 3 bons laterais direitos, é o Debuta, que se não fossem as lesões, acho que tinha feito uma época ainda melhor do que aquela que fez na Bundesliga. Ele chegou a ter um rating ainda mais elevado que este, mas lá está, é daqueles nomes que para muitas pessoas será surpreendente, mas que para quem seguiu
a Bundesliga, como tu seguiste, até por obrigação profissional, brilhou entre os nomes portugueses. Muito bem. Eu complemento apenas as tuas excelentes escolhas com mais esta curiosidade sobre o Pedro Gonçalves. Às vezes os jogadores, quando estão ao serviço de uma equipa que não cumpriu os objetivos que se esperava deles, não é tão valorizado em termos do desempenho que tem numa época, e isso torna mais interessante não só o Pedro Gonçalves, mas também o Ricardo Horta, que são pontos normalmente de discussão e até de comparação nas convocatórias da Seleção Nacional. Tiveram um ano excepcional e foram os jogadores em Portugal, aqui numa análise idêntica àquela que fizemos ao Bruno Fernandes, que tiveram mais participações em remate para os colegas, e lá está o Yuri ali no fundo também a brilhar acima da atenção mediática que merece. Muito bem, 11 minutos. Isto mais cumpridores era impossível. 11 do 11 em 11 minutos. 11 do 11 em 11 minutos, Oscar. Como é que é? Ainda temos mais um esta temporada ou vamos de férias? Já não Fazemos tu andas nisto. Mais um para a despedida. Ainda temos mais um para a despedida. Assumes tu a convocatória. Assumiu a convocatória, muito bem. Neste caso o desafio, depois o convocado. Ok. Vamos a isso. Olha, muito obrigado. Obrigado a todos os que nos virem no YouTube. Acompanhem o Oscar Botelho, além da Goalpoint, também no Twitter e no Instagram. E até ao próximo 11 do 11. Um abraço.